É o seguinte, nessa série farei um vídeo descrevendo cada uma das 16 personalidades da teoria tipológica do MBTI. Se você não sabe o que é isso, tem um link na descrição desse vídeo de uma pequena thread de uma página do Twitter desmentindo algumas coisas e explicando o básico, e também um site em português com um guia de estudo completo caso queira ler sobre. Não acredite cegamente no resultado de testes. As descrições dessa série de vídeos, porém, vêm de outro lugar. Eu vou disponibilizar a fonte desse riquíssimo conteúdo de 321.040 caracteres do Pastebin que eu encontrei no Reddit, aí na descrição do vídeo também. Depois eu descobri que o DFT-Bar, o site que tem o guia de estudos que eu mencionei, já fez uma tradução para português de todo esse texto, então eu pegarei tudo de lá. Eu estou apenas transformando o conteúdo em vídeo, formato que muitas pessoas preferem se comparado a texto. Assista até o final para mais informações, como uma votação para decidir o tipo do próximo vídeo. Espero que gostem. ENFJ, ou Extroverted Intuitive Feeler Judger, é um rótulo emprestado da nomenclatura MBTI e agora aplicado ao conjunto de funções cognitivas junguianas. Nesse caso, FE, NI, SE e TI. Acho que eu diria que meu presente mais valioso é entender as pessoas. Sei quais são suas necessidades e sei como elas se relacionam com as necessidades das outras. Sou um bom em conectar diferentes tipos de pessoas de uma forma em que eu ajudo a se ajudarem. Acho que é muito importante saber quem são seus amigos e lembrar de ser leal às pessoas de quem você é próximo. Sou um ótimo ouvinte e tento o meu melhor para levar em conta as preocupações das pessoas a sério, e responder de uma forma que sei que os deixará mais confortáveis, mais à vontade com qualquer problema que estejam tendo. Sou bom em descobrir o que as pessoas acham que é importante e em seguida ajustar-se às suas expectativas e fazer uma impressão positiva e duradoura quando interajo com eles. Gosto muito de ser visto como confiante e capaz, mas também simpático aos sentimentos e ideais das pessoas. Em geral, não tenho problemas em organizar as pessoas e conduzi-las em direção a um objetivo em comum. Já que consigo me identificar tão bem com a maioria das pessoas, posso ser bem persuasivo e muitas vezes posso ver facilmente o meio termo entre perspectivas opostas. E a partir daí é apenas uma questão de explicar as diferenças das pessoas de uma forma que deixe ambas as partes felizes. Eu realmente gosto quando posso fazer uma diferença positiva para alguém de uma forma significativa. Tento mostrar ao mundo o meu melhor lado sempre que posso. Mais do que tudo, porém, é importante estar lá para as pessoas que são importantes para você. Se você não pode fazer isso, como pode esperar que outra pessoa esteja lá para você? Muitas vezes confundidos com uma variedade de outros tipos devido às suas habilidades interpessoais de renome, ENFJs podem muito bem ser o único tipo que precisa da metodologia tipológica. Como a própria teoria do tipo é destinada principalmente a aumentar a compreensão do sistema de valores das pessoas, a fim de melhorar a capacidade de interagir eficazmente com os outros, algo que o ENFJ saudável tende a fazer naturalmente, muitas vezes eles podem se encontrar tão naturalmente adeptos em incomodar e validar externamente os valores dos outros, que eles podem parecer quase como um camaleão em como seu comportamento pode mudar de um grupo para o outro. Como FE dominantes, os ENFJs são defensores dos valores defendidos por suas comunidades, e eles fazem esforços concentrados para se tornarem exemplos vivos desses valores, tanto para seu próprio benefício como para aqueles que os rodeiam. Ao discutir os FE dominantes, é importante notar que os ideais morais coletivizados pelos quais eles definem suas identidades não se limitam aos grupos familiares ou comunitários tradicionais. É um erro comum assumir que os ENFJs mudarão automaticamente seus valores para se adequar a qualquer grupo que os rodeie fisicamente no momento. E enquanto eles podem fazer isso quando desejam uma impressão particular, ou quando os valores do grupo que os rodeia de imediato não conflitam substancialmente com aqueles que acham importantes, o foco principal na vida está em se alinhar com grupos de outras pessoas com quem eles podem desenvolver um ponto de vista moral comum, e assim estabelecer um sistema objetivo de expectativas éticas, pelo qual todos possam ser mantidos responsáveis. Ao contrário dos tipos de FI, que desenvolvem bússolas morais internas altamente individualizadas, os ENFJs podem muitas vezes se perguntar como podem tomar uma decisão moral significativa sem saber como as pessoas que elas consideram importantes se sentem sobre o assunto em questão. Isso não quer dizer que os ENFJs não tenham ideais morais próprios. Eles simplesmente conceitualizam a moralidade como um conceito que deve ser discutido pelos grupos de pessoas que pretendem definir suas relações uns com os outros, através de uma adesão comum a eles. Como FE dominantes, os ENFJs se esforçam
para se tornarem modelos dos ideais e valores representados pelas suas conexões com os outros. Eles geralmente são muito conscientes das implicações de quem eles escolhem se associar, e eles tendem a saber exatamente como dizer o que é que eles precisam dizer para levar os outros a bordo com suas causas e objetivos. Não é incomum vê-los defendendo as causas dos fracos e os oprimidos. Em muitos casos, a sua rara capacidade de traduzir entre sistemas de valores concorrentes combina com suas habilidades organizacionais e interpessoais para produzir uma presença carismática excepcionalmente poderosa. As habilidades comumente associadas a essa mentalidade podem ser aplicadas tanto em direções negativas quanto muito positivas. Embora poucos possam unir uma multidão sob um objetivo comum com o equilíbrio único entre encanto pessoal e visão decisiva do ENFJ, nem todos eles estão acima de abusar desse presente com a finalidade de expulsar ou difamar um inimigo. Ninguém pode apelar para os sentimentos coletivos de um grupo inteiro e convencê-los a marcar alguém como um estranho mais rápido do que um ENFJ. Outra questão importante que muitas vezes surge para ambos os tipos de FE dominante, ENFJ e ESFJ, é a tendência de passar tanto tempo concentrando-se nos sentimentos e necessidades dos outros que as próprias necessidades emocionais podem se tornar negligenciadas, ou pior, completamente ignoradas. A intenção de ajustar a maneira como as pessoas próximas a ele se sentem pode encontrar conflitos de interesse substanciais quando suas próprias avaliações particulares de pessoas ou situações voem longe das expectativas culturais e sociais defendidas pelas pessoas que eles amam e respeitam. A evasão e a mediação de conflitos tornam-se os principais pontos de interesse. Uma vez que o conflito entre os membros do mesmo partido sugere a discordância entre os valores que criam o vínculo entre seus membros, a visão do ENFJ tem a capacidade de deixar de lado as próprias dúvidas em favor daquilo que beneficiará os seus associados para serem o último sinal de abnegação e maturidade. As manifestações dessa visão podem ser uma espada de dois gumes. Enquanto isso leva muitos ENFJs a desenvolver seus talentos naturais em resolução de conflitos, pode resultar em uma desconcertante confiabilidade entre o que o ENFJ realmente quer e o que é esperado dele querer, o que os outros a quem ele detém obrigações desejam. O excesso de ênfase na FE dominante pode resultar em dificuldade em definir qualquer tipo de senso claro de si mesmo. Na maioria dos casos, os ENFJs parecem descrever a função da NI auxiliar em suas próprias hierarquias cognitivas, proporcionando um senso de direção ou conexão espiritual a algo maior que eles mesmos. Eles raramente sentem necessário definir ou encaixar essa conexão em termos diretamente explícitos. Fazê-lo violaria o espírito de liberdade de definição personalizada e subjetiva sobre a qual a atitude da NI prospera, mas sim, parece representar encontrar o que parece a eles uma sensação de significância global, que há algo muito mais importante do que nós mesmos e nossas necessidades imediatas e lutas diárias sob a superfície do nosso exterior. Ouvi dizer que os ENFJs descrevem o papel da NI, mesmo aqueles que não conhecem a tipologia e não percebem que isso é o que eles estão descrevendo, concentra-se no desenvolvimento de sua autoconsciência, especialmente em termos sociais e situações interpessoais onde se sentem mais confortáveis e controlados. Os ENFJs são conhecidos por suas fortes habilidades comunicativas, mas apenas quando o desenvolvimento da NI auxiliar começa a desenvolver uma consciência total do funcionamento interno dos efeitos de suas próprias tendências cognitivas nas suas perspectivas e abordagens para a vida. Para ENFJs, o desenvolvimento da NI auxiliar parece coincidir com um aumento revelador e um pouco súbito na perspectiva total. As prioridades são reorganizadas. As relações insalubres ou contraproducentes são cortadas ou reestruturadas, enquanto novas e mais satisfatórias as substituem, à medida que o ENFJ começa a desenvolver uma ideia do que ele quer que as implicações a longo prazo de sua vida e ações significam. O que tudo isso significa? A vida pode parecer uma série aleatória de eventos sem sentido, que só pode ser concedido valor e estrutura através da aprovação cultural e moral dos outros que eles se sentem próximos. E enquanto esse tipo de conexões pessoais são e sempre serão o foco central de suas vidas, o desenvolvimento da NI criará uma sensação de perspectiva individual pela qual os valores normativos promovidos pela FE
podem ser colocados em contextos e entendidos de forma mais completa, de uma maneira que opera fora dos limites das premissas pelas quais a FE dominante normalmente lideraria o ENFJ para definir toda a sua perspectiva. Em suma, a NI confere ao ENFJ uma disposição autoanalítica tão necessária, uma capacidade de repensar, redefinir e melhorar os limites das obrigações pelos quais ele cria seus relacionamentos com os outros e com o mundo exterior. O ENFJ equilibrado reconhece que, apesar de seus valores culturais e as relações que eles constroem sobre eles serem as forças motrizes em sua própria vida, existem muitos outros possíveis sistemas de valores e muitas outras formas de interpretá-los. Para ser verdadeiramente feliz e satisfeito, ele deve manter uma mente aberta em direção a novas possibilidades e pontos de vista potenciais, ou arriscar-se a se perder e a trinchar-se em um conjunto equivocado de valores coletivos, associando-se a todas as pessoas erradas e nem sequer percebendo. No início da vida, os ENFJs podem se achar tão naturalmente aptos a dizer às pessoas o que elas querem ouvir que se acostumam a pilotar automaticamente através da interação social e do apoio emocional dos outros. Sem uma NI substancial, eles podem negligenciar as implicações mais profundas dos scripts sociais que eles se encontram, repetindo sem esforço dia após dia. Se por outro lado a NI for aplicada em excesso, o ENFJ pode acabar se isolando em um grau muito maior do que ele realmente se sente confortável, principalmente por medo de não estar preparado para lidar com problemas e situações interpessoais. Com cada problema resolvido, ele verá apenas mais problemas com mais implicações, cada um exigindo imensos investimentos de tempo e consideração pessoal, antes que qualquer ação real possa ser tomada. Ele pode encontrar-se lendo muito mais nas palavras e ações dos outros do que as considerações práticas determinam. Ele pode lutar com o medo de que ninguém o respeite verdadeiramente, que todos estejam escondendo um desejo secreto de expulsá-lo da dinâmica do grupo e deixá-lo sozinho para se defender. Enquanto a dosagem adequada da NI proporciona um efeito de equilíbrio e uma sensação refrescante de perspectiva, o foco excessivo em significado não declarado e implícito pode levar a algum grau de paranoia, dando um curto-circuito nas habilidades interpessoais sobre as quais o ENFJ constrói a sua autoconfiança. Frequentemente servindo de distração em momentos de estresse e desordem, a SE terciária pode ter uma variedade de efeitos úteis e prejudiciais na cognição do ENFJ. Por um lado, a SE pode apoiar e melhorar a dinâmica interpessoal da FE, aumentando a compreensão de seu impacto sensorial imediato. Exercido com habilidade, a FE e a SE pode realmente fazer o que é certo parecer da hora, de acordo com os padrões associados à família ou organização em questão. Certamente, além disso, existe uma parte da SE para o encanto e o carisma agradável sobre os quais o ENFJ criam a sua reputação. Podem combinar o sério sentido do dever e obrigação por trás da FE com o espetáculo impressionante e o impacto da SE. Isso é uma improvável combinação, responsável pela enorme influência interpessoal que os ENFJs tendem a ter nas pessoas, alcançada por muitas poucas outras combinações de funções. Um bom exemplo de SE terciária em um ENFJ vem de Vito Corleone, o personagem de Marlon Brando em Godfather, ou O Poderoso Chefão. É uma fala que tornou seu ponto de vista tão sucinto que está incorporado na cultura popular moderna. Quando perguntado como ele pretende persuadir um adversário a cumprir seus desejos, Vito entrega a fala clássica: "Eu vou fazer uma oferta que ele não pode recusar." Na superfície, sua resposta parece refletir a cortesia e a propriedade social comuns que a FE exige. As partes em questão estão simplesmente negociando educadamente para uma solução que possa se beneficiar mutuamente e em que todas as partes interessadas se sintam felizes. Ao qualificar sua abordagem de oferta, Vito implica que o seu adversário é livre para recusar a oferta e cessar as negociações a qualquer momento que lhe agrade. Isto é simplesmente uma discussão amigável, você vê, pois qualquer menos que isso certamente violaria os padrões éticos da sua cultura em relação ao tratamento adequado dos outros. E invocando a frase figurativa comum de "ele não pode recusar", Vito sutilmente promove a impressão de que não só ele está disposto a negociar, mas que ele é tão generoso que está disposto a oferecer condições tão favoráveis aos interesses da outra parte que ele seria tolo de recusar. E, no entanto, todos sabemos que essa não é realmente uma oferta, que a única escolha real que a outra parte tem é cumprir o pedido de Vito,
ou morrer. E é aí que a SE terciária entra. Os ENFJs bem equilibrados são socialmente experientes o suficiente para reconhecer os problemas com uma abordagem direta e sem rodeios. A estratégia de Vito nessa situação não só faz os outros mais confortáveis usando um fraseamento culturalmente familiar e socialmente aceitável, FE, também implica exatamente o que precisa ser dito sem nunca ter que levantar um dedo ou quebrar o ostensível ar de negociação educada. Na superfície, ele não pode recusar, implica que ele pode recusar, mas que ele sentiria falta de uma boa oportunidade se ele fizesse. Sob a superfície, a NI implica que a interpretação comumente aceita desse fraseamento, nesse caso uma não literal, pode não contar toda a história, e com um toque brilhante em um velho ditado, Vito desafia as expectativas superficiais usando a frase em um contexto em que seu significado deveria, de uma maneira incomum, realmente ser tomado de forma bastante literal. O alvo simplesmente não pode recusar, com pena de morte. Aplicado de forma negativa, a SE terciária afeta os ENFJs da mesma maneira que afeta seus primos ENTJ. Com suas habilidades interpessoais naturais, levando-os a todo tipo de contexto social diferente, é muito fácil para o ENFJ no FE-SE Loop se perder no prazer das festas e entretenimento, onde sua habilidade social os levará invariavelmente em numerosas ocasiões. Já foi visto ENFJs desenvolverem problemas sérios de abuso de substância como resultado. Tragicamente, a FE pode trabalhar contra eles, fornecendo-lhes mais contatos e mais capacidade de obter os intoxicantes, que a NI deveria lembrá-los que provavelmente não levará a resultados positivos a longo prazo. A incapacidade de suportar esses hábitos cada vez menos saudáveis pode levar a explosões furiosas e agressivas, comportamento manipulador e até mesmo abuso sem escrúpulos de sua influência sobre os outros para obter o que eles sentem que têm direito. E nessas ocasiões, na verdade, não é difícil confundi-los com ESTPs mal equilibrados. Idealmente, a integração saudável da SE terciária na mentalidade do ENFJ deve levar a habilidades mais completas com pessoas e um foco equilibrado no significado real da realidade imediata, o que ajuda a completar a constante suspeita de um significado perdido ou subestimado, pela qual a NE é caracteristicamente o vigia. O ENFJ bem equilibrado reconhecerá a habilidade da SE para ajudá-lo a se conectar com os outros de uma forma mais direta e imediata, para manter seus interesses e desejos, bem como suas necessidades emocionais e culturais. Quando integrado em graus equilibrados, a SE deve conceder uma sensação de estilo pessoal que, com o tempo, reforce a insistência da FE em desenvolver relacionamentos úteis com amplas gamas de diferentes tipos de pessoas e origens culturais. Lembre-se do conflito que eu falei agora há pouco entre os desejos pessoais do ENFJ e os de seus grupos e associações com os outros. No cerne desse conflito, a luta é da FE contra a TI inferior. Quando surge uma situação em que o senso de lógica pessoal e raciocínio do ENFJ contradiz tudo que as suas obrigações externas sugerem que ele deve suportar, podem surgir dificuldades psicológicas substanciais. Desligado entre as responsabilidades mútuas objetivamente apoiadas, pelas quais a sua mente consciente define sua identidade, e o desejo pessoal subjetivo inconsciente da consistência pessoal, a TI se manifesta como uma representação desconfortável de sua consciência pessoal, incomodando-o no fundo da sua mente, algo que simplesmente não faz sentido. A verdadeira dificuldade ocorrerá quando o ENFJ, forçado a enfrentar uma desconexão entre as necessidades dos outros e sua própria necessidade de se comportar de forma que ele possa se sentir consistente e justo consigo mesmo, isso quase sempre resultará em sentimentos de culpa e egoísmo por não ter deixado de lado suas próprias necessidades em favor da manutenção do bem-estar geral de um grupo maior. Uma vez que a FE dominante vê o bem-estar do indivíduo como quase incondicionalmente subordinado ao do grupo maior ou a preservação das obrigações grupais, o processo de racionalização do julgamento subjetivo e individual e equilibrá-lo contra suas próprias conexões e responsabilidades externamente fundamentadas para outros será certamente um processo árduo na melhor das hipóteses. Na prática, isso tende a se manifestar sob a forma de comportamento autodepreciativa e algumas tentativas bastante desconcertantes de redobrar os esforços do INFJ para apoiar o bem-estar do grupo em uma tentativa tipicamente inútil de esmagar os desejos pessoais e os valores privados que ele vê como a causa de seus problemas. Na realidade,
Não é a simples presença de julgamento personalizado que é a fonte do problema, mas sim a incapacidade de integrar seu papel na cognição em uma visão de mundo coesa que equilibra as necessidades e preocupações pessoais contra as de familiares, amigos e associados próximos. Como a própria imagem do ENFJ depende da sua capacidade de cuidar de forma confiável e apoiar as necessidades de seus entes queridos, e fornecer um exemplo vivo dos valores que compartilha com eles, induzir qualquer capricho pessoal ou crítica lógica dos costumes, da moral e dos valores que ela vê como fundamentais para o caráter do grupo, vem como um desafio difícil que pode ameaçar toda a ideia daquilo em que sua atitude dominante se baseia. Só através da percepção de seu compromisso com os padrões éticos centralizados e colocar as necessidades emocionais dos outros acima do seu, é, por si só, um valor pessoal da sua parte, que o ENFJ aprenderá a equiparar e integrar as forças aparentemente opostas representadas pelo FE dominante e a TI inferior. ENFJ, sob o comando da TI inferior, pode tornar-se severamente crítico e agressivo, excepcionalmente agressivo, especialmente quando acompanhado de problemas com a SE terciária. A maneira mais comum para que esse tipo de episódio ocorra tende a envolver alguém diretamente e descaradamente atacando os valores ou cultura pelo qual a FE dominante define seu lugar no mundo e se concede significado e propósito. Quando a parte adversária não pode ser persuadida pela FE, porque ele ou ela se opõe de forma direta e aberta a tudo que o grupo do ENFJ espera que seja um valor importante, a TI inferior é empurrada para o foco, porque o ENFJ é forçado a apoiar suas crenças puramente através de um raciocínio pessoal, que pode ficar sozinho, sem validação objetiva de relacionamentos com os outros. Essa área é mais do que um pouco desconfortável para a maioria dos ENFJs. Quando surge a TI inferior, eles podem se tornar teimosos como a maneira como nos sentimos sobre isso simplesmente faz sentido, e se você não consegue ver por que funciona, então deve ter algo de errado com você. Inevitavelmente, a lógica internalizada da TI volta ao método preferido da FE para confrontar os inimigos, referindo-se aos padrões do grupo como evidência para sua própria validade lógica. À medida que os ENFJs crescem e se desenvolvem, acabarão por aprender a aceitar que outros possam manter sistemas de valores que são inconsistentes com os seus próprios, mas ainda internamente consistentes consigo mesmo. A mão da NI auxiliar pode também intervir para fornecer um novo senso de perspectiva e uma nova interpretação que ajuda o ENFJ a evitar encaixotar ele mesmo nos padrões subjetivos da FE. Quando a TI é abordada de forma saudável, ela concede ao ENFJ a capacidade de tomar valores concorrentes ou opostos em seus próprios méritos, para avaliá-los puramente para consistência interna, sem condená-los desde o início ao pressuposto quase automático de que sua oposição aos valores de seu próprio grupo significa que está obviamente incorreto. Além disso, o desenvolvimento de um equilíbrio entre a FE e a TI ajudará os ENFJs a reconhecer e defender suas próprias necessidades pessoais e a injetar partes de seus entendimentos individuais na moldagem dos valores coletivos em que confiam para se conectar com os outros. Com uma hierarquia funcional totalmente equilibrada, os ENFJs se encontrarão não só mais capazes de se conectar, apoiar e se identificar com as necessidades dos outros, mas expandir as fronteiras de seus próprios grupos interpessoais e auxiliar o desenvolvimento dos valores desse grupo através da ponte entre seus ideais coletivos e suas próprias interpretações subjetivas. A partir daí, não demora muito para que eles possam alcançar o respeito e a importância que desejam, mantendo um sentimento de integridade pessoal, e com isso, não há nada fora de suas possibilidades. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Para votar o tipo que você quer ver no próximo vídeo dessa série, na descrição deixarei também um link de um tweet meu que eu postei recentemente com uma enquete entre 4 tipos de mesmo temperamento. Farei um ciclo entre os vídeos, indo de IJ para IP, para EP e para EJ. Caso gostaram do vídeo, considerem deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!